neste lugar. Glória a Jesus. Amado ouvinte, glória a Deus nesta tarde, mas terra. Amados ouvintes, por que o Senhor, aleluia, Ele fala conosco nesta tarde? Você que me ouve aqui, o Senhor diz que se o povo se humilhar e se arrepender dos seus pecados, então Ele ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Amados ouvintes, nós podemos meditar lá no livro de Gênesis, capítulo de número 19. A Bíblia diz que Abraão, ele tinha um sobrinho chamado Ló. E este sobrinho de Abraão vivia a uma terra que, amados ouvintes, era uma terra de muito pecado, de muita prostituição. Era uma terra, amados ouvintes, aonde o povo, eles viviam muito no homossexualismo, no lesbianismo, e era um povo muito ruim. E a Bíblia diz que Deus olha para Abraão e disse: Abraão, eis que eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra está cheirando mal diante de minhas narinas. Eu já não suporto mais o pecado de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz, amado ouvinte, que Abraão, ele faz uma pergunta e disse: Deus, mas porventura se tiver neste lugar 50 pessoas que se arrependam, se tiver 50 pessoas que se arrependam, tu destruirá? Por amor a 50 pessoas, tu destruirá esta terra? Deus disse: não, Abraão, por amor a essas 50 não. E aí Abraão começa a perguntar: mas se tiver 40, se tiver 30 pessoas, tu destruirá? E Deus disse: Abraão, não destruirei. Aí Abraão, ele vai perguntando, e ele disse: Deus, e se porventura tiver menos? Aí Deus disse: Abraão, ainda que tiver uma só pessoa, eu não destruirei por amor a esta uma pessoa. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus envia 2 anjos na casa de Ló, e esses 2 anjos chegam e anunciam a Ló: Ló, Deus manda que você saia daqui, porque Deus não suporta mais o pecado dessa cidade. E o pecado dessa cidade está cheirando mal diante da narina de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que pela madrugada, Ló, junto com suas 2 filhas, com sua esposa, ele sai de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que quando Ló está saindo de Sodoma e Gomorra, porque aquele povo não quis se humilhar, aquele povo não quis se arrepender, e Deus disse: esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados, então eu virei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Mas aquele povo não quis se arrepender. E a Bíblia diz que quando Ló, junto com as suas 2 filhas, junto com a sua esposa, elas saem, aleluia, glória a Jesus. A Bíblia diz que a esposa de Ló, ela estava presa nas coisas desta vida, e ela olha para a sua casa, ela olha para trás, e Deus disse: olha, é necessário que vocês saiam, não olhem mais para trás, aleluia, glória a Jesus. E a Bíblia diz que ela olha para trás, mulher de Ló, e vira numa estátua de sal naquele momento. E a Bíblia diz que quando, aleluia, Ló está subindo as campinas, está subindo a montanha, a Bíblia diz que Deus manda fogo e enxofre, de sorte, amado ouvinte, que destrói toda aquela cidade. Deus mata todos aqueles moradores, porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. E agora, amado ouvinte, Deus, aleluia, também fala com um homem chamado Noé. Nós já falamos aqui nesta tarde. E a Bíblia diz também para Noé: Noé, diga para o povo que o povo se arrependa dos seus pecados. Noé, diga para o povo que se o povo se arrepender, eu vou perdoar, mas se eles não se arrepender, eu não vou perdoar. E a Bíblia diz que ali Noé começa a pregar, e aquele povo não quer se arrepender. E a palavra de Deus diz que Noé prega, meus irmãos, cerca de 120 anos, e dizendo para aquele povo que se arrependesse. Mas a Bíblia diz que aquele povo só queria casar-se, dar-se em casamento. Aquele povo só queria as festas, orgia, e aquele povo não queria, amados ouvintes, se arrepender ao nosso Deus. E a Bíblia diz que cerca de 120 anos Noé leva para fazer a arca, aleluia,
glória a Deus. E a palavra de Deus diz nesta tarde: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender e buscar minha face, aleluia, eu virei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E Noé dizia: homens, se arrependam, deixa da prostituição, deixa do vosso pecado. Ele dizia: Noé, tu tá louco? Desde quando Deus vai destruir com água? Desde quando Deus vai destruir este mundo com água? E a Bíblia diz que cerca de 120 anos, mas quando eles viram, amado ouvinte, a água desceu. E a Bíblia diz que tanto descia a água do céu, como subia a água da terra, cerca de 40 dias. E toda a alma expirou, toda a alma sofreu. Por quê? Porque não quiseram se arrepender, porque não quiseram, amado ouvinte, aleluia, se converter, aleluia, ao nosso Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Ezequias. Este era rei, era todo poderoso, mas um dia também deixou, aleluia, de servir ao Senhor, os seus estatutos, e começou a amar, aleluia, as coisas desta vida. E um dia Deus fala com Isaías, de Isaías: vá até Ezequias e diga para Ezequias, aleluia, que a enfermidade que ele está é para a morte. Aleluia, vai lá e diga para ele. Meus irmãos, a Bíblia diz que Isaías chega no palácio do rei, e chega e diz: rei, assim diz o Senhor, que a tua enfermidade é para a morte, e você morrerás e não viverá mais. Mas, irmão, a palavra de Deus diz que quando, aleluia, o profeta